Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, peguei um trechinho aí do programa do Seleção Sport TV, onde a galera comentou aí sobre a vitória do Cruzeiro, essa busca aí pela liderança e também pela choradeira aí do Abel, né, depois do jogo aí. Então vamos acompanhar aí, já deixa aquele like e bora acompanhar o vídeo. Agora eu passo para o momento do Cruzeiro. Um momento extraordinário desse time do Cruzeiro. Antes dos melhores momentos da vitória de ontem, falar um pouco sobre a fase e o trabalho desse cidadão aqui, Leonardo Jardim, representado pelo Caio Jorge. Treinadorzaço. A última derrota foi em 24 de abril pela Sul-Americana, que é um torneio que não existiu na vida do Cruzeiro esse ano, né? É a maior sequência invicta de um time na Série A, são 11 jogos sem perder, com 8 vitórias e 3 empates. No Campeonato Brasileiro, venceu 5 dos últimos 6 jogos. É um grande momento e o Cruzeiro está vendo premiado o trabalho do seu treinador. Cara, a gente fala de um campeonato brasileiro de 38 rodadas, que é um campeonato obviamente, de regularidade, mas dentro dessas 38 rodadas a gente tem ali essas pequenas decisões, né? E as duas decisões que o Cruzeiro teve até aqui dentro desse campeonato brasileiro, o Cruzeiro foi bem demais. Venceu o Flamengo com autoridade, não é que venceu o Flamengo por acaso. Venceu o Flamengo com autoridade jogando no Mineirão, foi melhor do que o Flamengo jogando no Mineirão. E ontem também com muita autoridade para cima do Palmeiras. Os gols saíram muito no início do jogo, que acaba condicionando ali o que é a partida, mas me chamou a atenção demais a maneira com que o Cruzeiro controlou o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras teve uma finalização de longa distância do Piquerez, o Cássio faz uma defesaça, e depois o Cruzeiro vai sofrer um pouco mais lá na reta final do jogo, quando o Palmeiras consegue empatar o jogo e aí vem para uma pressão. Mas como 90 minutos, assim, foi uma aula do Cruzeiro de como lidar com o jogo, de como controlar, de estratégia, de como pegar uma... E a gente não está falando de um time qualquer, a gente está falando de um time do Abel, como o Ricardinho lembrou na semana passada, a gente exaltava como um time de uma regularidade absurda. Eu acho que o Cruzeiro é um daqueles casos de que a chegada do treinador e o tempo que ele levou para conhecer o elenco faz com que, nesse momento, o Cruzeiro esteja em ascensão. É um clube em ascensão, né? Ele conheceu os jogadores que ele tem à disposição, colocou a sua metodologia de trabalho, treinamento. Como eu disse, não chegou nenhuma contratação, 2 ou 3 novas para o Cruzeiro. Foi uma organização. Eu digo Esse Jorge já estava? Você tem certeza? Já estava no elenco desde o ano passado? Tenho certeza absoluta. E, assim, e a questão mesmo do ajuste da equipe, né? Então, esse goleiro também é o mesmo que vinha jogando? O goleiro não é o mesmo. Não é outro, não? Quem diria que organizar a defesa fosse fazer o Cássio voltar a fazer defesas pontuais e não ficar tomando gol toda hora, O Lucas né? Silva estava lá também, esse capitão que está jogando muito aí no meio campo? Lucas Silva e os dois Lucas, o Romero também. Sim. Agora, a gente estava falando do meio-campista, né? Então, o retorno do Matheus Pereira. Ele começou a temporada, ia sair do clube, acabou não saindo, teve toda uma situação que ele ficou um tempo fora, né? Mas é daqueles jogadores de característica técnica que podem fazer a diferença, que podem organizar um time, que precisa em algum momento, quando você precisa controlar o jogo, ele tem a capacidade de segurar a bola, de dar ritmo ao jogo, de acelerar quando preciso, né? Desde que ele tenha liberdade de movimentação, e acho que o treinador do Cruzeiro entendeu isso, né? E faz com que ele, dentro dessa engrenagem, tenha essa liberdade, isso é muito importante. Aí você vê o Wanderson jogando do lado esquerdo, né? Que foi uma contratação, sim, do Cruzeiro, mas de lado de campo, de velocidade. E você tem o centroavante, um jovem centroavante, o Caio Jorge, que é municiado, né? A gente fala, o time joga em condições... mas ele fez 2 gols de cruzamento, um de escanteio e tal. Não interessa. A presença do cara, a confiança do jogador, ela é uma porcentagem muito grande do desempenho dele, quando ele se sente importante naquele processo, né? Está acontecendo com o Caio Jorge agora, o que aconteceu há um tempo atrás com o Yuri Alberto, que em algum momento ele não conseguia produzir, de repente a confiança do cara, o time, faz com que o cara se torne um jogador importante. Então é o que está acontecendo. Eu acho que mérito do treinador, o Cruzeiro está em ascensão, sim, é nítido pelos resultados e pela pontuação. O campeonato é longo ainda, vai exigir uma regularidade, né? Em algum momento vai se ter oscilação, agora vai ter uma parada.
mais tempo para esse treinador conhecer melhor o elenco, ajustar melhor o elenco. Acho que o Cruzeiro está encontrando o seu caminho. Esse é o ponto. Acho que o Cruzeiro está encontrando o seu caminho dentro da temporada e isso é importante para a torcida do Cruzeiro, né? Para o Campeonato Brasileiro também, porque acaba despontando mais um time ali no topo nesse momento do campeonato com condições de brigar pela liderança. Só um ponto em relação ao Cruzeiro, importante falar, o Cruzeiro não está mais na Sul-Americana, né? Então ele tem um calendário mais acessível comparado com os outros. Ele está muito bem, passou para a Copa do Brasil, né? Avançou na Copa do Brasil, que é um time que domina essa competição, conhece como poucos. E o segundo ponto, que eu acho que é de ordem técnica, a gente fala, claro, do Caio Jorge, porque ele é o cara que faz gol, né? Mas tem 4 jogadores assim que eu acho que mudaram nas mãos do Leonardo Jardim. A dupla de volantes, o Romero e o Lucas Silva, sustentam demais, assim, com bola, sem bola. O Christian, que vem fazendo um jogo assim que ajuda muito o Caio Jorge, porque ele é um motorzinho, ele trabalha o tempo inteiro, ele vai na frente, ele recompõe, ele volta para ajudar os laterais, aparece na área toda hora também, e isso ajuda, né? Fomenta um pouco mais ali o espaço para o Caio Jorge e o Fabrício Bruno. Porque a gente fala aí de um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, que estava sendo muito questionado no momento defensivamente que o Cruzeiro não estava bem, e ele volta a atuar de forma muito segura. Cássio você não coloca nessa turma? Não, o Cássio, assim, eu já esperava que o Cássio fosse render. Agora, esses outros jogadores estão mudando de time, precisam provar, né? No caso do Fabrício Bruno, mudando de cidade, voltando para o Cruzeiro, precisa provar. Eu achava que essa pressão seria muito maior, e a mesma coisa pelo Caio Jorge. A temporada vai ser de ter que provar, eu acho que pode ficar inseguro. E aí entra o papel do treinador. O Christian também, trocando de clube. Entra o papel do treinador, que foi fundamental para reorganizar a equipe. E, em especial, essa movimentação do Christian, que eu acho que estruturou o meio-campo para deixar o Caio Jorge pronto para finalizar. E aí você pega um ambiente que foi se acalmando, saída de algumas peças, a diretoria, a gente brinca, fala muito do Pedrinho, né, o presidente, o dono do Cruzeiro, dava entrevistas polêmicas, ele ficou um pouquinho quietinho agora, o Cruzeiro só se fala de futebol. A saída do Alexandre Matos também, que monta essa equipe, foi questionado durante um tempo, mas agora sai. Então, eu acho que o Cruzeiro, e fundamental, por que eu lembrei do Pedrinho? Porque ele bancou o Leonardo Jardim. Eu lembro de uma entrevista dele que ele fala assim, gente, quando ele estava para sair o Dudu, ele falou, o treinador é bom. Se o que a gente vai mexer aqui são em outras coisas, né? Porque o treinador é bom. E eles acreditaram muito no trabalho do Leonardo Jardim. E o que não era fácil, porque o resultado não vinha, os jogos aconteciam, o resultado não vinha. Quando ele foi, encaixou, mudou o time, o Cruzeiro começou a jogar. E hoje, para mim, assim, eu acho que junto com o Flamengo e com o Bahia, mesmo com os resultados ruins, acho que são times muito prazerosos de ver jogar, mesmo com as dificuldades que a gente tem enfrentado aí no campeonato. A gente trata o início desse novo Cruzeiro, a partida no Morumbi contra o São Paulo, Sim. quando pela primeira vez o Gabigol e o Dudu foram para o banco. Só um detalhe, Gabigol voltou a ser reserva do Caio Jorge, né? Jogaram juntos e ele entra agora no lugar do Caio Jorge. Perfeito. E jogou muito bem de dupla com o Caio Jorge também. E é justamente contra o São Paulo que o Caio Jorge marca o primeiro dos 8 gols que ele já fez no Campeonato Brasileiro. Vamos passear por todos eles, porque esse é um jogador que, quando foi vice-campeão da América pelo Santos, era normal que a gente visse o Caio Jorge como um potencial futuro centroavante da seleção brasileira, até porque ele tem história em seleção de base. Era um garoto que levava o Santos, junto com o Marinho e companhia, a uma final de Libertadores. Foi para a Europa, não deu certo. Voltou para o Cruzeiro, não deu certo no primeiro momento. E agora está jogando muito, cara. Assim, se a convocação fosse hoje, eu acho que é bem possível que ele fosse considerado para essa data FIFA, né? Pelo menos naquela maior lista, né? Sim, a qual ele não estava o Pedro. Se eu estou enganado, eu fui buscar aqui a escalação do Cruzeiro em relação ao jogo de ontem, né? Em relação ao jogo do São Paulo, saiu o Fagner e entrou o William Ontem na jogou lateral. William. Sim. O Villalba saiu Sim. ontem. Entrou o Jonathan Jesus. Isso, Jesus, tá? E só. Então, é o time. É o time. É o time. Do primeiro jogo dele. Né? Perfeito. E com esse cara, sim, aproveitando muito esse time. E ele estava a num ideia de jejum, jogo né? do Jardim se encaixa muito bem com o futebol do Caio Jorge. Ele estava sem fazer gol até esse jogo do São Paulo. Exato. Ele estava sem fazer gol. Foi Exato. quando ele faz o gol, numa jogada, acho que foi de escanteio, se eu me lembro bem. E a partir daí, entrosamento e a forma do time jogar, artilheiro,
fazendo Por isso gol, eu queria fez 2 opinar que a ontem. grande tacada do Cruzeiro não é a formação do elenco. Não é. A grande tacada do Cruzeiro é trazer este cidadão aqui, o Leonardo Jardim, que pegou um elenco que não se encaixava tão bem Mas era da um bom maneira como ele elenco, foi né? pensado, claro. Não era um elenco ruim, não. Da maneira como o elenco foi pensado, não se encaixava tão bem na ideia dele. Ele, no primeiro, assim que chega, ele já avisa que Matheus Pereira, Gabigol e Dudu não jogariam juntos com ele. Ainda escalou em alguns jogos os 3, e aí contra o São Paulo foi a vez dele desmanchar o trio. Então, assim, o elenco do Cruzeiro, com bons jogadores, caros, não se encaixavam na ideia como ele, Leonardo Jardim, via jogo. Então, parecia que não ia dar certo. Porque, pô, se você tem um treinador cuja ideia de jogo é muito diferente do elenco que você tem, não vai dar certo. Mas aí o Cruzeiro abraçou o técnico e falou, cara, faz o que você quiser aí. Exatamente. Nem que a gente tenha que fazer uma correção de rumo. Correção que está em curso. O Dudu já não é mais jogador do Cruzeiro, o Gabigol hoje é banco. Quem montou o elenco foi embora, que é a imagem do Alexandre Matos. Empoderou o Leonardo Jardim como hoje um manager, não só treinador, mas um manager do futebol cruzeirense. E sobre o Leonardo Jardim, eu queria falar... Ele perguntou pro Abel ontem, né? Como que você está aqui no Brasil há 5 anos? Oi? Ele perguntou pro Abel. É. Como que você está aqui no Brasil há 5 anos? Então, assim, cara, deu muito certo a chegada dele. O cara é muito bom técnico mesmo. Sobre o Caio Jorge, eu acho que é mais um exemplo. Assim, é muito difícil a gente conseguir dosar isso, mas de como pode ser prejudicial para a carreira de um atleta é saída muito precoce para o futebol europeu. Com certeza. Porque a gente fala de um jogador que saiu com 18 para 19 anos para sair do Santos para jogar na Juventus. Assim, era evidente que ele não ia ter minutos na Juventus. O centroavante da Juventus, Vlahovic. O futebol italiano é um futebol que era diferente. Até em termos físicos para ele, era difícil dele conseguir jogar naquele momento com 19 anos. E aí ele foi emprestado, se não me engano, Frosinone. Então, assim, não conseguiu ter minutos. Se machucou. E também, cara, você lembra, ele foi muito barato. Ele foi, tipo, 6 milhões de euros. Era um momento... Não era, assim, um plano da Juventus. Sim, cara, pegaram o garoto barato, lá, entendeu? Isso. E, assim, e como que isso pode ser prejudicial para a carreira do atleta? Dele sair para um futebol onde fisicamente ele não tem a ver ali com o momento físico dele naquele momento, que tecnicamente onde ele não vai ter espaço para conseguir jogar. Então, de repente, hoje, ele faz 1, 2 temporadas nesse nível que ele consegue alcançar uma regularidade no Cruzeiro. É um jogador que entra no radar de seleção e que vai pintar no futebol europeu, certamente chega lá numa outra prateleira. Muito jovem. Num outro ele momento. Né? Tá com 21, 22 anos ainda. Super jovem. Desculpa, um exemplo muito parecido. O Andrei, que agora está convocado para a seleção brasileira com o Ancelotti, passou basicamente pela mesma coisa. O Chelsea pegou, quase não jogou no Chelsea, foi emprestado, foi empréstimo aqui, empréstimo ali, foi conseguir jogar bola no Strasbourg, na França. Agora o Chelsea correu para buscar ele para jogar a Copa do Mundo de Clubes e está convocado aí para a seleção brasileira nessa primeira convocação do Ancelotti. Falar do lado perdedor, ou do lado mal perdedor, o Abel saindo de campo numa cena que é inaceitável. Inaceitável. E não é a primeira vez, né? O Abel empurrou um repórter cinematográfico que estava lá fazendo o trabalho dele, né? O Abel tem todo o direito de não gostar da imprensa brasileira, de não gostar de imprensa, de achar que jornalista é tudo isso e aquilo. É direito dele de pensar assim. Ele não tem direito de fazer isso. Patético essa cena, gente. Ele já tinha feito algo parecido no jogo do Palmeiras em Barueri, se não me engano, contra o São Paulo. Que ele é expulso, ele sai do banco e dá um trombadão, uma empurrada onde claramente ele vê que o profissional está ali trabalhando. Segurando um negócio pesado. Exatamente. Que a câmera... Poderia cair, se machucar, a câmera cair em cima do cara. É inaceitável. E o Abel pediu desculpas depois, eu imagino, né? Dá uma olhada no comportamento do Abel depois do jogo. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Quando eu saio do banco, tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem?
Primeiro que quem decide onde estão as câmeras é a direção de TV, que expõe as marcas dos patrocinadores e do clube dele, que paga esse salário altíssimo que ele recebe. Primeiro que ele tem que ter respeito pelas pessoas. Não importa se é o cinegrafista que está ali, está na frente dele, ele peça licença ou desvia do cinegrafista que está com um equipamento pesadíssimo nas costas e ele passa. Segundo, ele tem que lembrar que a exposição da marca não é porque é o Abel. A exposição da marca é porque é o Palmeiras. E o Palmeiras é infinitamente superior ao Abel. Então é absurda essa resposta dele, eu não tinha visto, eu estou indignada, porque beira a falta de respeito e chamar todo mundo de burro e só ele é o esperto. Porque ele está vendo o cinegrafista com a câmera fechada e, assim, as câmeras que estão ali fazem parte do pacote de transmissão. Não estava sequer filmando ele, hein? E que se tivesse também, assim, sim. as câmeras estão ali dentro da realidade de transmissão que é comprado o pacote que é vendido as transmissões no Brasil. E se o Palmeiras paga esse salário para o Abel, pode ter certeza, Abel, eu não gosto de falar em primeira pessoa aqui, pode ter certeza que é pela exposição que o Palmeiras tem com essas câmeras que filmam. E de um cinegrafista que está ali trabalhando desde muito cedo, chega super cedo, vai embora super tarde, e ele não pode ser desrespeitado nesse ambiente de trabalho por ninguém. Nem pelo técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, nem por ninguém. Foi muito feia, a resposta foi péssima, muito desrespeitosa. O Abel não é técnico da seleção brasileira por comportamentos assim. Eu já ouvi isso de mais de 5 pessoas. Um ótimo treinador, super vitorioso, mas ele não está no maior ponto de treinadores do mundo, que é o cargo da seleção brasileira, por esse comportamento terrível que ele tem aqui no Brasil. A resposta dele é tão patética quanto a atitude. Até porque, assim, que é isso, a gente? resposta ele utiliza ali, na minha opinião, até de cinismo. Porque é óbvio. Assim, até porque nos jogos que ele ganha, então ele não sai direto pro vestiário. Nos jogos que ele ganha, ele tá vendo o cinegrafista, ele consegue desviar. E, assim, obviamente ele sabe disso também. Mas o fato do cinegrafista ficar ali perto do banco de reservas ou perto do túnel de acesso ao campo, né, é uma especificidade do futebol brasileiro. Todas as transmissões, no Campeonato Português, onde ele trabalhou, o cinegrafista também fica do lado. No Mundial de Clubes, onde ele vai trabalhar agora, na Copa do Mundo de Clubes, vai ter cinegrafista do lado também. O jogo que ele perder, ele vai fazer o quê? Ele vai trombar no cinegrafista da FIFA? Então, assim, antes de estar aqui, eu trabalhei durante 10 anos por trás das câmeras. Como a Ana diz, aquele posicionamento ali é padrão, não é só em transmissões aqui do Campeonato Carioca, do Paulista, do Campeonato Brasileiro. O cinegrafista, ele é autorizado a estar ali. Então, assim, a atitude dele é tão patética quanto foi a resposta. E quer um cinegrafista no seu bolso? Claro que a gente quer, porque transmissão esportiva é isso, Abel. No basquete, a gente hoje consegue ouvir o que os treinadores falam para os seus comandados. Imagina o Abel dirigindo um time da NBA, não poderia, Tem treinador né? que fica de lapela. A gente ouve nos esportes americanos como um todo, é uma atração, inclusive, ouvir as instruções dos treinadores para os seus comandados. Você pode até não gostar, mas tem coisas que são maiores do que você, Abel. Isso é maior do que você. O futebol é maior do que você. O futebol não gira em torno de você. Você é um dos elementos que estão no futebol. E se você não entende... Eu duvido que você não entenda. Você entende isso, Abel. Mas que comportamento lamentável. E olha só, ontem era um dia em que o Abel voltava ao banco do Palmeiras, porque ele deixou o time na mão contra Flamengo e contra Bragantino, porque ele teve uma dupla suspensão, porque ele acumulou suspensão por amarelo e por vermelho. Então ele ficou suspenso de 2 jogos do Palmeiras. Só contra o Flamengo em São Paulo, imagina a falta que ele não fez, e contra o Bragantino em Bragança. E ontem ele voltava de suspensão. Adivinha o que fez o Abel voltando de suspensão? Levou um cartão amarelo, para não perder o hábito. Eu vi muita gente falando que é método. Eu vi muita gente falando que é método. É método. Agora todo mundo vai falar sobre o comportamento, não vai falar sobre a bola. Ele já tomou celular de jornalista. Que coisa lamentável. São vários episódios. Eu acho que a competência e o trabalho que o Abel desenvolve no Palmeiras, assim, contrasta com algumas atitudes que ele tem, e a de ontem foi uma delas. Não sei se por ter perdido o jogo pelo resultado, né? Mas isso também não se justifica, um resultado não se justifica nenhum tipo de atitude nesse sentido ou qualquer outro tipo de atitude. Eu acho que essa é uma situação que não deveria ter acontecido, que foi lamentável, porque um treinador do nível do Abel aqui no futebol brasileiro, né, por aquilo que ele conquistou, não precisava fazer esse tipo de situação com o profissional, né? O profissional está lá trabalhando, ele está orientado para estar ali, ele está fazendo a cobertura de um grande jogo no qual o time dele está envolvido. Poderia, se ele, por algum motivo, né,
achou que ele estava no lugar errado, poderia ter falado com o profissional antes, né? Poderia ser educadamente, olha, dá licença, ou fique ali, ou aqui eu preciso passar, sem problema nenhum. Como já aconteceu N vezes, todos nós aqui já estivemos envolvidos em vários tipos de cobertura, de grandes jogos, que às vezes chega o profissional e fala, aqui não pode ficar, né? Você fica ali e está tudo bem, está resolvido. Isso acontece com a gente várias vezes. Isso acontece o tempo todo. Olha, aqui você pode ficar, aqui você tem que entrar, aqui você não pode e está tudo bem, né? Então poderia ser conversado. A partir do momento que você tem esse tipo de atitude, você perde completamente a razão e é aquilo que eu disse. Competência dele como treinador, como montagem de time, como vencedor do Palmeiras, em alguns momentos, e ontem foi mais um deles, contrasta com aquilo que ele faz em algumas atitudes, em algumas entrevistas, que é ruim para ele, eu acho que é ruim, porque ele é um grande treinador, mas que ele não pode ter esse tipo de atitude. O profissional está lá, é claro que ele vai ao encontro do rapaz, né, do profissional que está lá. Então, eu acho que pode ser diferente. Tomara, a gente sempre fala isso, né? Tomara que em algum momento ele possa ter atitudes diferentes fora do campo. Você falou a questão dos cartões, é uma realidade. Se você for levantar quantos cartões amarelos... mas 11 vermelhos e 69 amarelos. Os árbitros muitas vezes erram, né? Só para ele? Para ele. Você tá falando do Palmeiras agora. E o finalzinho aí, hein? Abel, tantos amarelos, hein? Vermelhos. O cara realmente, ele tá parecendo o Pesolano. Você lembra do Pesolano? Na Série B? O homem era a máquina de tomar cartão. O Abel, mesma coisa. Mas enfim, problema deles lá, deixa pra eles. Vamos cuidar do nosso. O importante é que o Cruzeiro tá jogando bem, tá vencendo. Estão brigando lá em cima. O nosso azar é que o Flamengo tá muito bem, né? Tanto é que o saldo dele tá o dobro do nosso. Só tá ganhando de goleada. O Cruzeiro, quando tem oportunidade, não dá goleada, né? Só conseguiu aplicar uma, que foi aqueles 4-0 lá contra o Sport. De resto, foi 2-0, 3-0. E vitória mínima aí, né? 2-1, 1-0. Mas o importante é vencer, né? Teve um ano, se eu não me engano, foi até o Corinthians que foi campeão. Ou foi o Atlético, não me lembro bem. Só ganhava de 1-0 e 2-1. E no final foi campeão. Então é importante a vitória. Vamos manter aí, a gente só tá um pontinho atrás deles. O importante é vencer. E o Cruzeiro tá muito bem. Tomara que a gente consiga vencer aí o Vitória. Pra gente já dormir um mês aí na liderança. E ficar na frente com o jogo. Apesar que tá com o jogo a mais, mas não tem problema. Vamos estar na frente do mesmo jeito. Então, vencer esse próximo jogo aí. Pra gente ficar esse mesinho aí na liderança. Vai ser muito importante aí pra sequência do campeonato. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.